Boa tarde a todos e todas. Bem-vindos de volta aí ao nosso semestre novo, compactado, né? A nossa aula hoje é mais um aquecimento, na verdade, né? Para o assunto que é o mais relevante aí da nossa disciplina, que são as vistas ortográficas, os cortes, as perspectivas, o desenvolvimento da habilidade de vocês de ter uma visão espacial, né? Então isso é o assunto mais importante da disciplina. E a gente começa hoje com essa introdução aí, falando dos sistemas de projeção, né? E contando um pouquinho a história de como isso surgiu e para que vocês consigam ter uma base para a leitura, né? Já que nós vamos fazer um trabalho diferente nessa semana, né? Que já está disponível no AVA aí desde dezembro. Quem quis aí já pôde adiantar alguma coisa, né? Então vocês vão produzir essa semana, ao invés de desenhos, vocês vão produzir um pequeno texto, né? Que são 250 palavras, né? Bem pequeno. Não precisa formatar em Word, PDF, não precisa postar o arquivo. Lá no ambiente vai ter um campo, né, aberto para vocês copiarem ali para dentro, né? Podem fazer fora e colarem lá, né? E aí tentando lembrar, né, da questão das referências, né, que eu falei é, ali no texto de orientação do trabalho. Eu só vou falar sobre isso já adiantar, né, para vocês ficarem atentos aqui no decorrer do nosso assunto. Então, eu vi que alguns colegas de vocês, o pessoal de sexta já fez esse trabalho, eles ficaram com essa tarefa no final, na última aula de dezembro. E eles confundiram quando eu falo em referenciar as ideias, né, ou as definições, os conceitos que vocês trouxerem para o trabalho, com a lista de referências, tá? Então, a lista de referências é aquela parte no final de um trabalho acadêmico que a gente coloca a bibliografia, né, os livros, os artigos, eventualmente de onde a gente tirou aquelas informações, né? Cita o autor, aliás, lista, né? O autor, o nome da obra, a data. E isso a gente chama, né, faz um título, referências, mas isso é a lista, tá? E a lista de referências, ela significa que alguma coisa daqueles autores que estão listados foi mencionado no texto. Então, ele é diferente de bibliografia por isso. Porque a bibliografia é o material que vocês consultaram e não referenciaram. Então, quando eu falo em referenciar no texto, diz respeito a vocês trazerem para o texto ideias que não são de vocês, que vocês obtiveram a partir de leituras e que vocês vão dizer de onde são, né? Então, segundo o autor fulano, sistema de projeção tem a definição X, Y, Z. E aí esse fulano vai estar lá na lista de referências, tá? Então, fiquem atentos com isso, porque isso vale não só para esse trabalho agora, que não é uma coisa assim relevante para o trabalho, não vou descontar de ninguém, grande coisa. Claro, vocês não podem plagiar, né, as coisas, porque aí é muito forte, né? Nem acho que vocês vão fazer isso, mas às vezes o plágio acontece por acidente, por não entender as coisas, tá? Então por isso que eu tô explicando isso brevemente, para vocês não caírem nessa confusão aí, seja nesse trabalho ou em outros tantos trabalhos que vocês vão fazer na universidade, no curso de vocês, tá? Tranquilo? Conseguiram pegar isso que eu tô falando ou foi grego? Qualquer coisa coloque no chat ali, tá? Bom, em relação aos sistemas de projeção, beleza, Tayane, obrigada. Essa figurinha aqui, ela traz essa ideia de que é uma coisa, de que desenhar, né, é uma coisa natural no ser humano, faz parte da nossa necessidade, nossa vontade de expressar as ideias, né? Seja isso tecnicamente, que é o caso que vocês vão estar trabalhando, né, como engenheiros, seja artisticamente, tá? Então é um processo bem intuitivo. O que a gente estuda aqui no desenho técnico, que vai além do intuitivo, são métodos, tá? Métodos que vão padronizar essa linguagem de forma que, se o projetista
tá lá na Alemanha, só fala alemão, vocês estão no Brasil, só falam português, mesmo assim vocês se entendem, né? Claro que os cadernos de especificações, né, dos projetos, eles vão estar na linguagem aí, ou de quem produziu, ou de quem encomendou o serviço, né? Então, de repente vai estar em inglês, por exemplo, né? Mas os desenhos não, vocês vão conseguir entender. E aí, vocês vão ver que nessa mesma linha de trabalhos internacionais aí, a gente tem convenções que se aplicam mais à parte dos países europeus, que o Brasil está, que o Brasil segue mais, né? Que é o desenho no primeiro diedro, né? E tem métodos que são utilizados mais nos Estados Unidos, no Canadá, que não são tão usados no Brasil, mas que vocês precisam conhecer para poder traduzir, que são os desenhos no terceiro diedro. Essa questão de diedros não é uma coisa grega para vocês, né? Vocês estudaram geometria mongiana aí no primeiro ano, mas a gente vai trazer alguns conceitos de novo para dar uma refrescada, tá? Então essa ideia aqui é dessa expressão aqui dos homens das cavernas, né? Das vivências deles, e aqui o pessoal até hoje, né, aí grafitando, se expressando nos planos, né, das cidades, né, aqui nos planos das cavernas e aqui nos planos da nossa civilização atual, tá? Então, trazendo essa ideia de continuidade aí, de natureza, tá? Então, tem essa, quem viu esse slide tá lá disponível no AVA, né, tem essa historinha aqui, que é do Maurício de Souza, né, que tenta levantar essas questões aí com vocês, tanto de aqui no caso a gente tem a alegoria da caverna de Platão, né, trazida pelo Maurício de Souza nessa linguagem de história em quadrinhos, né, leve, digamos assim, e ele tem a alegoria, a maioria de vocês conhece, que é um grupo de pessoas, né, que vivia na pré-história, em tese, né, dentro de uma caverna, e eles achavam que as sombras que eram projetadas, né, nas paredes, nesse plano das cavernas, de modo que eram tão perfeitas essas sombras, né, eles achavam que aquilo era o mundo real, né, que o mundo era aquilo só. Então, claro, eles viviam confinados num ambiente muito estreito, né, então não tinha essa visão ampla do mundo. E por conta dessa relação aí das sombras. Então, isso vem, especialmente essa questão das projeções aí, das representações, né, dos objetos tridimensionais no plano aqui, né, no caso desse desenho, dessa história de quadrinhos e dessa alegoria, remete então para essa questão do desenho técnico, né? E também para a questão da criatividade, porque ela não nasce, a criatividade não vem dentro, na genética simplesmente da pessoa, né? Ela vem de uma série de vivências, uma série de conhecer o mundo, de ampliar a visão de mundo, que é aquela fala que o pessoal aí, especialmente da inovação, gosta muito de falar, né? Pensar fora da caixa e tudo mais, tem a ver com isso, né? De a gente ampliar a nossa visão de mundo, e aí a partir desses elementos, vários, né? A gente consegue conceber ideias mais criativas, ideias mais diferenciadas, inovadoras, né? Então, por isso essa alegoria encaixa aqui no nosso assunto, né? Tanto pela questão da projeção, e aqui no final ele vem trazendo aí o pessoal sai pra rua, fica maravilhado, feliz da vida. Primeiro eles tinham ficado bravos com o Piteco aqui, o personagem, né? Depois vocês leem com calma. E aí passam-se os anos e tal, o ser humano evolui, né? E para um modo moderno aqui, e ainda existem, né? Ainda existe hoje em dia as pessoas alienadas na caverna, né? Aqui ele traz uma analogia com a TV, né? Que hoje já está até perdida, a gente já nem olha tanto TV assim. A maioria das pessoas acho que só no máximo uma série, uma notícia que olha, né? Pouca gente olha TV hoje em dia. Mas aqui a gente está, quase todo mundo, ninguém escapa, né? Fissurado numa telinha aqui do celular, né? A gente não foge muito desse bichinho aqui, tá? Então é bom, só pra gente ver. O que isso tem a ver com engenharia? Tem a ver isso, tem a ver de a gente sair, né, dessas nossas telas de projeção que colocam o mundo lá e parece tão perfeito que parece que é só isso, né? E aí pra gente poder ter mais criatividade, né, e poder ter ideias melhores, a gente precisa quebrar um pouco
essa caverna e ir para a rua ver o mundo, né? Ver construções, ver projetos, entender a história, entender conexões, né, que as coisas fazem para chegar onde a gente está hoje. Então essas coisas todas são muito importantes para a gente entender o contexto e propor coisas novas, que é a função de vocês como engenheiros, solucionar o mundo, né? Estar a serviço de uma sociedade, tá? Então isso é bem relevante. Até aqui, tranquilo? Todo mundo pronto para sair da caixa? Bueno. Então, se tiver alguma dúvida, podem falar e perguntar, tá? Fica à vontade. Isso é uma introdução mesmo. E aí, trazendo, então, reforçando, na verdade, o que dizia lá no primeiro slide, né? Percebam a simplificação das formas, né? Então, aqui é um desenho rupestre, né? Do período neolítico e representa a realidade que essas pessoas, né, pré-históricas vivenciavam, né, com os animais, que filhote, né, que saiu de dentro do animal provavelmente, tal, nascendo. Só que olha como as formas são simplificadas. Então tem o contorno linear, né, para representar essa forma no plano, tá? Aqui a mesma ideia, né, em desenhos de criança, né, de hoje, contemporâneos, né, e a gente traz essa tendência de simplificação, né, por linhas e tudo mais. Então, no desenho técnico, a lógica é um pouco essa, né? A gente pega um objeto tridimensional, né, e simplifica com linhas, né, mais simples, porém não perdendo nunca a proporção, né, e os detalhes, os elementos mais importantes para que a gente conheça esse objeto, tá? Então, o desenho técnico ele vai trazer, vai usar o método do sistema de projeção, que é a colocação, vamos dizer assim, desse objeto num plano a partir da analogia, né, de uma analogia de uma sombra, por exemplo, tá? Então vocês vão ter dois tipos, né, de projeção que nasce dessa analogia das sombras, que é uma forma de raciocinar, vamos lá, né? Então aqui vocês têm a projeção cônica, tá? E o que diferencia, o que caracteriza, né, essa projeção cônica é que o centro de projeção, né, ele tá numa distância conhecida, tá? Então aqui vocês têm uma fonte de luz, né, numa distância conhecida, aqui tem outra, certo? E vem também na mesma linha da questão da criatividade, né, da questão da inovação, né? Então aqui a gente tem uma escultura que sem a sombra a gente não identifica o que é o objeto, ela é desconstruída aqui, né? E aí lá na parede, né, no plano de projeção, ele forma essa figura muito conhecida que é o do nosso falecido cantor aí, Michael Jackson, né? Aqui também, né? Então isso aqui é num hotel, né? E a identificação de quartos, ela não é convencional, elas não fizeram uma plaquinha na parede e colocaram na parede. O que eles fizeram? Um elemento vazado em aço, né? Provavelmente aço inox aqui, com os números posicionados horizontalmente, inclinado de forma que a sombra desse número fica ampliada na parede, né? Um pouco distorcida porque ela vem de um centro de projeção, essa sombra, né? Finito. Então, aqui também no caso da escultura, né? Ela tem esse tamanho e ela se projeta bem maior aqui na parede, porque ele vem afunilando, né? Ele é um cone, o cone que parte do centro de projeção, que é a luz, tá? Então, esse é o primeiro caso, vamos dizer assim, do nosso centro de projeção. Esquematizando essas lógicas aí que a gente vem trabalhando, essas ideias, essas metáforas e essas analogias, a gente tem, então, matematizando o esquema, né? Um centro de projeção pode ser o olho humano, né? No caso de uma perspectiva, a gente vai ter um observador que vai estar numa distância conhecida também, tá? Ou uma vela, ou uma lâmpada, né? Que vai ter um objeto entre esse centro de projeção e esse plano, tá? Desculpa. E aí ele tem essa tendência de ampliar o objeto, mas ainda assim reproduzir, né, o seu formato, tá? No plano de projeção. Então a gente tem raios projetantes, objeto, observador ou centro de projeção e o plano de projeção, tá? Isso aqui vocês vão usar mais
para a perspectiva verdadeira, digamos assim, né? A rigorosa, que a gente até não vai aprender totalmente na nossa disciplina, vocês vão ter uma ideia do que ela é, né? Mas a gente não vai elaborar desenhos a partir desse método, que ele é um método bem trabalhoso e não cabe no tamanho da disciplina que a gente tem, né? Não é o objeto principal aqui, tá? Mas para você saber. A segunda projeção é a projeção cilíndrica. Então, o centro de projeção, ele não está mais uma distância conhecida, ele está no infinito. E isso pode ser um observador posicionado no infinito, também vocês vão encontrar bibliografias que vão se referir dessa forma para esse centro de projeção, ou pensar na analogia da sombra, eu particularmente acho mais claro, mais nítido quando a gente pensa no Sol e nas sombras, né? Porque aí a gente consegue fazer essa diferença. Então, o centro de projeção com lâmpada é cônico, o centro de projeção com Sol está lá no infinito, que não, a gente sabe que não é infinito, né? Que tem uma distância conhecida, mas é tão longe que a gente considera como se fosse infinito. Então, e projeta, né, no plano, aí a gente pode pensar o chão, por exemplo, no caso desse avião aqui, ele estando se deslocando, né, na horizontal, o Sol estando a pino, né, meio-dia, por exemplo, e projetando a forma desse avião no solo, né, no plano horizontal. E aqui uma projeção oblíqua, né, o plano tá, a projeção, o objeto, o plano está inclinado em relação ao centro de projeção, tá? Então são esses dois, tá? Basicamente, projeção cilíndrica e projeção cônica. O mesmo esquema aqui, simplificando, né? E matematizando, então centro de projeção no infinito. Os raios são paralelos, ou seja, eles não afunilam, né? Eles estão todos retinhos, né? Então a gente pensa aqui num cilindro, né? Ó. E aí todos os meus raios estão paralelos, eles não afunilam como num cone. Não tem o cone aqui para mostrar a diferença. Mas vocês perceberam aqui pelo desenho, tá? Então imagine o Sol, então o objeto, o plano, e aí esse plano poderá estar ortogonal ou não, né? Então quando a gente tem uma projeção, a direção oblíqua, né, em relação aos raios, em relação ao plano, vocês vão ter, por exemplo, a perspectiva isométrica, tá? E quando a gente tem os raios ortogonais em relação ao plano, a gente vai ter as vistas ortográficas e os cortes, por exemplo, que nada mais são do que vistas ortográficas em corte, tá? Então é a mesma coisa, você pega esse cubinho que tá à mão aqui, né? Vocês estão vendo bem de frente, né? Eu tenho que cuidar aqui porque ele fica contrário aqui para mim. Bem de frente. Então vocês não conseguem ver as faces laterais, superior e posterior aqui do meu cubo, né? Vocês só veem a face da frente. Então ele está bem ortogonal ao plano de projeção aqui. Então eu tenho uma câmera, né? E o plano da tela de vocês. E a gente faz com que isso tudo fique bem alinhado. E se vocês quisessem, vocês poderiam pegar uma caneta aí, não vão fazer isso, mas poderiam, e desenhar, né? Riscar em cima dessa imagem que vocês estão vendo da face. Se eu tiver inclinado isso, ó, ainda tem um plano de projeção. Peraí, que pra mim é muito difícil fazer isso, porque eu olho e fica espelhado aqui. Não é nem que nenhum espelho, é pior aqui, tá? Ó. Então aí eu tenho uma oblíqua, né? E aí sai aí a perspectiva isométrica. Assim, esse é o melhor, ó, melhor jeito. Então vocês enxergam a parte superior, enxergam uma face lateral e a outra face. Essa, no caso, essa e essa, né? Aqui, tá? E aí vocês desenham isso. Aí se vocês riscassem isso na tela de vocês, estava feita uma perspectiva. Qual é a diferença da perspectiva para o objeto 3D? Ela está no plano. A perspectiva parece ser um 3D, mas ela é uma face, uma folha de papel ou uma tela que dá a impressão de tridimensional, tá? Então é por isso que tem as duas aqui, ó, oblíqua ou ortogonal. Ambas são projeção cilíndrica. Se tiver oblíqua, é perspectiva isométrica, por exemplo. Se tiver ortogonal, são vistas ortográficas. Semana que vem a gente vai ver as vistas ortográficas com mais detalhe, né? Vai começar a aprofundar isso, mas vocês já vão colocando essas ideias na mente aí, tá? Então, um dos caras que vocês
estudaram lá no ano passado foi o monge, né? A geometria mongiana. Ele é tido como o pai da geometria mongiana, ele que criou o método, né? Mas o método ele foi um processo evolutivo, né? Que foi estudado e trabalhado nas artes antes, né? Então ele só sistematizou tudo com propósitos de engenharia, inclusive com propósitos bélicos, né? Era um segredo de Estado, né? Para que fossem ganho, para que fossem vencidas as guerras que eles estavam trabalhando lá, né? Então, na França, no tempo do Napoleão, então ele era um segredo, assim. Aí começou a ensinar isso nas escolas militares, né? E agora vocês podem aprender aí em qualquer livro, né? Tá tudo disponível na engenharia civil, né? Não é mais na engenharia militar, tá? Mas trazendo aqui, por exemplo, a mesma ideia, ó, de rebatimento de planos, né? De vista frontal aqui, né? Ortogonal, vista superior, né? Num plano ortogonal que tem imaginariamente uma linha de terra e uma análise aqui de verdadeira grandeza dessa elipse, né? Para a gente saber exatamente o tamanho que vai ficar no cone quando se passar um plano cortando, isso tudo já estava lá em Albert Dürer em 1525. Então, 200 anos, mais de 200 anos antes do monge, né? Ó, então eles faziam essas técnicas aqui, né, para fazer perspectiva, né, e desenhavam o que viam nesse quadro aqui, tá? Aí conseguiam com isso ter proporções, por exemplo. Depois aqui em 1600, uma publicação, né, do Jean Cousin, também a mesma coisa, e aqui ele traz bem claro no livro dele essas analogias que eu trouxe, que eu mostrei para vocês agora, né? Ó, então um olho aqui, né, vendo aqui, até botando um cone aqui de visualização, e aqui um pedacinho de sol, que no outro slide vai estar inteiro, né? Porque ele fazia esculturas, ele fez um livro mostrando para as pessoas como elas deveriam calcular e desenhar e projetar essas esculturas, né? Especialmente com o corpo humano. Então observem que aqui a vista superior do ser humano, aqui da escultura, nós já estamos passando um pouquinho do tempo, mas nós vamos alongar um pouquinho mais hoje porque a gente atrasou. É uma sombra, né? Achurada, ó. Por quê? Porque ele resulta da projeção do sol, né, sobre essa escultura, sombreando. Então, como se estivesse vendo de cima a sombra que a escultura faz. Daí aqui o olho, ó, olha para o lado, né, para a lateral da escultura, e ele desenha essa lateral. Então, observe que aqui tem a linha de terra, né? Aqui tem uma linha vertical de rebatimento, a gente pode, brincando assim, chamar de linha de parede, né, entre aspas. Então, que é a junção, né, de dois planos verticais aqui, né, o plano frontal e o plano lateral. E aqui ele rebate as distâncias, né, tanto da lateral quanto da vista frontal, entre aspas aqui, né, não deixa de ser, para que se tenha o desenho ou vice-versa, né, ou daqui para lá, né, conforme tiver a informação mais clara para quem estiver desenhando, para ter a relação entre vistas. Então esse é um dos conceitos importantíssimos para vocês em vistas ortográficas, esses alinhamentos, né, perfeitos dos pontos do objeto entre as vistas, né, rebatendo, pode ser com compasso também isso, tá? Que é lá uma ideia de 1608, tá? É do mesmo livro aqui com as mãos, ó. E aqui ficando bem clara a questão, ó, do sol, do olho, né? O método de rebatimento aqui, ó, 45 graus, ó. Puxa a linha de chamada e vai trazendo aqui a mesma coisa, né? E aqui essa questão da sombra e da vista aqui, né? Da visão do lado, do observador, tá? Então, a lógica é pensar no observador numa distância bem longe do objeto, de modo que ele consiga simplificar as formas e desenhar os contornos, tá? Então, isso tudo para a gente colocar isso na nossa mente, tá? Então, se tiver perpendicular, né, vai ficar bem só a face que a gente tem interesse, tá? Essa aqui é uma partezinha do monge, tá? E ele diz o seguinte, ó, que a geometria descritiva tem dois objetivos. O primeiro seria oferecer os métodos para representar em uma folha de desenho que tem duas dimensões, né? O comprimento e largura,
todos os corpos da natureza que possuem 3 dimensões, né? Então essa é a grande sacada dele, né? Largura, comprimento, profundidade, de modo que esses corpos sejam definidos rigorosamente. Então é aqui que está a chave, né, da engenharia. E o segundo objetivo é de proporcionar o caminho para reconhecer a partir de uma descrição exata as formas dos objetos e então obter toda a verdade, né, verdadeira grandeza, né, resultante de suas formas e respectivas posições, tá? Então, tenham isso em mente, que isso é uma coisa bem importante. Aqui está o livro dele, né, O Monge já é de 1795, já é final do século XVIII, e aí trazendo essa ideia, né, de 2 planos, então, né, ele tenta simplificar, imaginar uma parede e um chão, vamos lá, ele pensa numa reta no espaço e ele puxa, vamos lá, com linhas de chamada, cada ponto dessa reta para o plano vertical e para o plano horizontal, a fim de compreender esse objeto tridimensional no espaço, né? Que é o que vocês estudaram no ano passado lá em Geometria Mongiana, tá? O famigerado plano, sistema de projeção aqui, que vocês amam, que eu sei, né? Pilinha, pi, né? Aí a épura, rebatida, linha de terra, diedro, né? Primeiro diedro, segundo diedro, terceiro diedro, quarto diedro, tá? A única coisa que aqui, em desenho técnico, que vocês vão pensar em primeiro diedro, em terceiro diedro, nós vamos ver semana que vem, acaba essa história de coisas do terceiro diedro tracejadas, tá? Isso morreu. Isso não existe mais aqui em desenho técnico. Então, tirem isso da cabeça. Quando a gente falar em primeiro diedro, terceiro diedro, são o que vai estar, a única coisa que vai estar tracejada em ambos os casos, seja no primeiro ou no terceiro, são elementos do objeto que porventura estejam escondidos atrás de um plano, tá? Então, eu tenho, aqui não tenho, né, mas se eu tivesse um furo aqui nesse objeto, eu ia representar essa face e ia tracejar o furo que está aqui na face que eu estou desenhando, tá? Então, isso não importa o diedro, tem que fazer. E não vai ter essa questão. Por quê? Aqui, quando a gente tem os planos do sistema mongiano, a gente pensa neles como planos opacos, tá? E aí a gente pensa num observador no infinito e tudo que está aqui no terceiro diedro está escondido por esse plano aqui, tá? Então, dessa vez, não vai ser assim. Eu vou explicar depois, mas ele vai estar no terceiro diedro, mas esse plano, quando se falar em terceiro diedro, a gente está falando em um outro método, que não é esse método de 2 planos, mas sim o chamado método direto, onde a gente vai estar dentro de uma caixa de vidro, tá? Até tenho ela aqui, já estou montando, não está pronto ainda. Ó, a nossa caixa de vidro, tá? A gente vai ter o objeto lá dentro, e aí vocês vão desenhar, claro, ele está meio tortinho, ainda não está pronto, né? Vão desenhar o objeto conforme cada face, tá? E depois vamos abrir essa caixa. Isso é a introdução, tá? A gente, é só para vocês irem se familiarizando, tá bem? Então, essas são, finalizando, né? Vocês vão trabalhar com essa lógica, tá? De planos de projeção. Nós vamos pensar em 6 planos, né? Vista frontal, vista lateral, esquerda, direita, posterior e superior, né? E vocês não vão usar mais a linha de terra no desenho final, mas vão usar como método de construção desse desenho. Quando a gente fala, então, em sistema de projeção, a gente vai ter central ou cônica, né? Chama-se central ou cônica, ou a paralela ou cilíndrica. Então, no caso da central ou cônica, a gente tem um ponto, uma origem de projeção, né? O centro de projeção em uma distância finita, conhecida, que vai nos gerar perspectivas rigorosas, tá? Ou a gente vai estar, no segundo caso, com um sistema de projeção cilíndrico, ou também chamado de paralelo, porque as projetantes são paralelas, né? E que vai nos gerar as vistas ortogonais ou ortográficas, tá? Os 2 termos são utilizados, e as perspectivas, né? Isométrica e cavaleira, tá? Aqui vocês vão ter as perspectivas rigorosas, que são essas perspectivas que dão realmente a noção de como o olho da gente vê. Então, quando a gente olha, por exemplo, uma linha de trem, né, elas são dois perfis metálicos que são paralelos uma distância contínua tendendo ao infinito. Mas quando a gente olha para eles, eles se juntam no infinito, né? Então, isso é um resultado da nossa visão
e a gente reproduz isso a partir desse sistema de projeção cônico, tá? Desenhando as perspectivas rigorosas. Tá bem? Então aqui o final, né? Só para vocês lembrarem. Aqui nós temos uma planta baixa, resultado, né? Fruto de uma projeção ortogonal, tá? E aqui no mesmo desenhozinho a gente tem perspectivas rigorosas, né? Perspectiva com ponto de fuga, que a gente chama, ó. Observem as linhas. Aqui é bem fraquinho, é um desenho que não é tão bom, mas depois vocês vão ver com outras imagens melhores, né? Aqui só um esqueminha. Ó, tendem a um centro, então uma perspectiva com um ponto de fuga. Todas as linhas tendem a este ponto de fuga, que é o centro de projeção, tá? Gente, esse era o tema da aula de hoje. Eu não sei se vocês têm alguma dúvida, se vocês querem comentar alguma coisa. O que vocês gostariam aí de comentar? Fiquem à vontade. Eu sei que é bastante informação, né? E sei lá, talvez vocês possam ficarem confusos com tanta coisa que eu falo. Parte 1 e parte 2 são o mesmo arquivo. Vou olhar, tá? Deve ser na turma de vocês. Eu posso ter colocado realmente trocado, tá? Mas já corrijo isso aí. Atividade da semana, tá? Então, a atividade da semana, vocês vão fazer um resumo disso tudo, vamos lá, que eu conversei com vocês. Eu coloquei lá no AVA, eu acho que são 4 ou 5 pontos, tópicos, que eu gostaria que vocês mencionassem no resumo, né? Que é para vocês terem uma baliza, porque como o assunto é amplo, vocês podem se perder também, né? Em ideias, tá? Então eu coloquei ali. Deixa eu só travar aqui. Tá. Então, deixa eu só ver aqui o que ela... Então, a Larissa falou isso e a Júlia com dúvida em relação à atividade de semana também. Tá. Como colocar no texto. Então, aí vocês vão pegar esses tópicos e para terem como baliza. Então, primeiro vocês leiam isso, tá? Para que vocês, ao fazerem as leituras de vocês consigam identificar já alguns elementos que estão sendo pedidos ali para que vocês mencionem, tá? A norma, a NBR, ela vai trazer um pouco dessa questão já, né? Do cubo de vidro, de como que vai abrir as posições, né? As posições, vou abrir ele aqui, as posições, deixa eu passar para outra vez, relativas dos desenhos, tá? Onde vai ficar a vista frontal, a superior, a lateral esquerda, quando a gente abrir esse cubo, tá? Por que eu quero que vocês olhem a norma? Para vocês verem lá na norma, já terem uma noção do que a gente está falando, melhor, assim, tomarem esse contato um pouco mais aprofundado, para que a aula que vem vocês já tenham mais condições de ter dúvida, né? Porque às vezes o assunto é tão abstrato pra gente que a gente não consegue nem ter dúvida, né? Então a gente vai amadurecendo, assim, afunilando. Então a norma vocês vão dizer isso, né? Vão tomar ciência do que está ali naquela norma, vão tentar entender essa questão de diedros, posições relativas e tentar expressar isso num resumo, tá? E vão citar. Então, vocês vão dizer, olha, conforme a NBR, me esqueci o nome, 167, se não me engano, 107, acho que ela fala em 2 diedros, né? Tem as posições relativas, no primeiro diedro, o sistema de projeção de sombra, entre aspas, plano opaco, enfim, o que vocês identificarem ali como sendo relevante, tá? E aí lá no final são listar, né? E aí só que vocês vão referenciar no texto, vão dizer, olha, essa ideia que eu tô colocando aqui no resumo é da norma. Essa outra ideia é do livro. Essa outra é da internet. Essa outra é da apostila. Entende? Então, porque vocês não vão criar as ideias, vão tirar de algum lugar. Por isso que eu falei das referências, tá? Esta apostila está disponível, para nos guiar nesses tópicos também? Sim, ali vocês vão ter uma leitura um pouco mais ampla. São pequenas, né? Vocês viram ali, mas apostilas bem pequenas, sei lá, uma é 8 páginas, eu acho, que vai sistematizar um pouco essa questão aqui para vocês falarem sobre os tópicos. Então, cada coisa dessas tem uma parte ali, um tópico, tá? Então, um pouco vai estar sobre dessa evolução do desenho, vai estar nas apostilas,
no outro vai estar na norma, no outro vai estar um pouco nesses slides, tá? E vocês podem pesquisar em outros lugares, tá bem? A ideia, não sei se deu para entender, é produzir um resumo pequeno, 250 páginas, dentro desses tópicos para vocês terem um balizador, né? Com esse material que eu já disponibilizei aí para vocês e podem consultar outros materiais, sem problema nenhum. Tá bem? Respondi as perguntas? Ficou ainda alguma dúvida? Tá bem. A Larissa, acho que ficou respondido. Então, beleza, pessoal. Eu vou. Qualquer coisa, se chame no chat. Valeu, Júlia. Se ainda ficar alguma dúvida, chame ali no AVA, né? E vou trocar a apostila lá, então vou dar uma olhada nisso aí que eu posso ter trocado o arquivo na hora de fazer o upload, tá? Bem-vindos de volta, tamo no jogo, tá bom? Valeu! Desculpa a hora.